Muito bem, irmãos, nós estamos hoje, ao final de outubro, chegando na nossa última palavra, última exposição e mensagem sobre os solas da Reforma Protestante. Tivemos aqui a oportunidade de ouvir diversas mensagens de também colegas que puderam trazer aqui excelentes mensagens para que a gente pudesse ser relembrado e reafirmado aí na teologia reformada, em algumas colunas da nossa teologia. E hoje chegamos no seu ponto clímax, o seu ponto principal, que não faz parte exclusivamente dos distintivos da Reforma Protestante, obviamente, mas faz parte como clímax também da teologia bíblica da Escritura. A glória de Deus. E falando dos solas, que falam sobre a suficiência de algum ponto doutrinário para algum aspecto da realidade da vida, hoje nós estamos falando sobre algo extremamente abrangente e exagerado, mas num bom sentido. Abrangente porque cobre toda a existência. Exagerado no sentido de que não dá para colocar, não dá para ser maior. A glória somente a Deus, mas que tanto de glória glorifica um Deus como o nosso Deus? Qual é a medida? É por isso que nós estamos diante de algo complexo, vasto e, como diz a nossa teologia tradicional, incompreensível. Ao falar do Deus revelado, nós estamos falando de um Deus incompreensível. Porém, um Deus conhecível. Se eu não posso colocá-lo de forma completa dentro do meu raciocínio e sumário teológico, nem os melhores livros de teologia sistemática são capazes de esgotar o nosso Deus. Mas não é essa a pretensão da nossa teologia. Senão seria improducente o exercício intelectual de tentar ler e estudar Deus. Nós podemos conhecê-lo em contrapartida. E ele mesmo se revelou para isso. Deus se deu a conhecer desde o princípio. Ele, no início da revelação, por exemplo, lembra os primeiros leitores? Essa igreja já foi ensinada sobre isso há alguns anos. Os primeiros leitores do livro de Gênesis. Aquele povo que saiu do cativeiro egípcio depois de 400 anos, mais de 400 anos, aliás. E Deus então escreve 5 livros de presente para aquela geração. E como é que Deus começa esses 5 livros? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a partir dali, ele começa a explicar como é que ele cria todas as coisas e como é que ele faz a humanidade para si na figura de Adão. E como essa humanidade vira as costas para ele, juntamente com os anjos caídos. E então segue-se a história inicial do mundo humano, mas o mundo criado. E ali ele vai mostrando como que esse povo é um povo criado. Esses são atos da revelação. Deus se mostrando-se como Criador. E cada livro bíblico mostra algo de Deus. Portanto, quando nós vemos o livro dos Números, por exemplo, nós não estamos vendo ali sobre genealogias em primeiro plano. É o palco das pessoas e suas famílias para falar de um Deus que providencia ao longo da história. Quando nós vimos, por exemplo, o livro do profeta Jonas, nós não estamos vendo, num primeiro momento, um livro sobre uma pessoa, uma baleia e uma cidade pecadora. Nós estamos vendo sobre um Deus Salvador. Cada livro bíblico funciona para nos mostrar Deus, nos fazer conhecê-lo, nos fazer admirá-lo ou temê-lo, e essas duas coisas andam juntas. Mas o fato é que um Deus imensurável, um Deus que não pode ser esquadrinhado, não pode ser diagnosticado, não pode ser medido, ao mesmo tempo é um Deus conhecível.
É um Deus que fala conosco, é um Deus que nos ouve, que nos chama pelo nome, que nos faz amigos, que nos chama de filhos e filhas. Esse Deus fez tudo isso e pretende ser conhecido para ser glorificado. Quero que você abra comigo, portanto, na Epístola de Paulo aos Filipenses. Texto esse que nos guiará no final dessa mensagem. Mas, até lá, eu gostaria que você tivesse ele em mente. Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. Assim diz a palavra do Senhor. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. São palavras fortes do apóstolo Paulo, palavras essas que poderão nos guiar ao final da nossa reflexão. Irmãos, vamos à tese 5, portanto, da Declaração de Cambridge, como nós fizemos alguns outros pontos, lembrando os irmãos que a Declaração de Cambridge, feito bastante tempo depois da Reforma Protestante no século XVI, foi uma síntese retroativa quanto a esses pilares especiais, distintivos, que marcaram a Reforma Protestante. E nessas declarações de reafirmação, não é de invenção, não é de criação de algo novo, são reformas. Trazer o que não poderia ter se perdido de volta. Reformar, restaurar. Então, nós vamos encontrar uma negação de alguma coisa do status quo, da situação teológica e doutrinária, e nós vamos reafirmar algo. As teses são essas, nessa dinâmica, de negar algo que está equivocado do ponto de vista bíblico e doutrinário, e uma reafirmação de algo que se perdeu. Ok? Então, nós vamos aqui à Declaração de Cambridge, só lhe deu glória. A glória somente a Deus, essa é a afirmação. E aqui há uma reafirmação, e eu quero ler com os irmãos. Reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo. Sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Essa é a palavra de reafirmação para um momento que negava a exclusividade da glória de Deus ao considerá-lo como autor, coparticipante da salvação, com recursos e ferramentas instrumentais e pessoas, bem como outros tipos de seres, às vezes angelicais, às vezes beatificados, para ajudar, cooperar na salvação e com isso ter a sua glória compartilhada e dividida. A história da humanidade fala de glória com muita propriedade. Nós temos povos que orbitam sua cultura em torno da honra e da glória. Há alguns anos, já tem algumas décadas, na verdade são picos culturais e nós vivemos recentemente, agora está em declínio, mas a gente viveu recentemente, talvez nos últimos 10 anos, uma ascensão no ocidente da cultura nórdica, viking. A gente teve séries, a gente teve filmes, desenhos animados e várias partes da cultura pop trouxeram aí mídias, processos culturais, produções culturais, grandes e menores sobre a cultura nórdica, onde traz ali seu arcabouço teológico, mitológico, dos deuses da cultura nórdica, Loki, Thor e tantos outros aí, esses são os mais conhecidos. Os filmes da Marvel traz, um herói antigo chamado Thor.
Desde a década de 60 tem esse herói por aí, que era um médico franzino ali, e ele então, quando pegava o Mjolnir, que é uma arma lendária, né, ele então evocava os poderes do Thor, filho de Odin, e virava um super-herói poderoso. Então, na última década, e pelo menos, esse foi, por exemplo, um dos super-heróis famosos do mundo dos super-heróis no cinema. E tantas outras séries, né? Várias produtoras trouxeram aí dessa mitologia, dessa cultura nórdica e da mitologia dentro da cultura nórdica. Como, por exemplo, agora, recentemente, mais um grande filme que estava aí, O Homem do Norte, saiu nos cinemas, trazendo todo esse arcabouço. Essa é uma das realidades que a gente tem quando a gente vai ver sobre como que os povos formam a sua cultura, como que os povos falam sobre glória. Essa é uma cultura que gira em torno de honra e glória. Toda a trajetória de no caso desse arcabouço mitológico, do guerreiro, ou dos camponês, é sobre glória. A vida dele gira em torno de alcançar ou não glória. O inferno não é nem tanto um lugar, embora eles falem sobre destinos futuros, mas o inferno para eles, colocando num parâmetro que a gente entenda bem, é sobre não ter glória depois de passar pela passagem, pela transição, por Valhalla. De não ser reconhecido. Então, por exemplo, morrer de forma heróica, sacrificial, é o ápice da glória. Você vai ser reconhecido no pós-vida. Glória. Essa é uma cultura que gira em torno de glória. Você vai ter povos indígenas falando de forma muito eloquente sobre glória, mais glória em vida do que no pós-morte. Os povos indígenas, sobretudo na cultura brasileira, né, a gente tem uma boa noção de como foi e como é a vida deles, e eles trazem um arcabouço ali cultural sobre a glória em vida. Nós temos literatura brasileira rica nessa noção, algumas ficções, inclusive, famosas, o Birajara, Iracema, que falam sobre a glória nas guerras, nas batalhas, às vezes na batalha contra aquele que chegava ali para dominar e tomar as suas posses, ou mesmo os filhos e a família. Glória. Os povos falam sobre glória, e se a gente vai avaliando aqui, nós não temos espaço para isso, fazendo recortes cultural do mundo europeu, do mundo romano, das grandes guerras da Grã-Bretanha. Se você pega, por exemplo, o mundo asiático, e você pega a dominação, a forma de conquista do mundo japonês, do mundo chinês, milenar, você vai ver um rebuscado compêndio sobre glória. Não que fosse objetivo, mas está tangente ali, está atravessando. A forma de fazer conquista, de honra, de celebração, de fazer nomes conhecidos. Se a gente volta na história, no mundo bíblico, grandes estátuas, homenagens, o mundo egípcio. Por exemplo, a preservação do corpo, os nomes dos grandes líderes, dos faraós, por exemplo. Aquela preservação do corpo, tem toda uma atividade cultica ali e de tentativa de pós-vida, mas aquela tumba dourada, aquilo ali, falava sobre um nome que não poderia deixar de existir: glória e honra. Enfim, esse é um assunto que percorre a humanidade. É como se tivesse o nosso DNA histórico. Nós, enquanto ser humano, temos uma predisposição para falar sobre glória. Não queremos o nosso nome mal falado, não queremos a nossa fama em reprovação, não queremos difamação. Mas, por outro lado, a fama, a glória, a boa reputação, eu não estou nem falando aqui de orgulho, não estou falando de presunção, eu estou falando aqui ainda num nível mais básico, da boa fama, de não ter a maledicência, de não ter a desonra, de ser minimamente honrado, de ter um bom nome. Isso, como eu disse, por outro lado, nos cai muito bem. E isso também nos leva, como pecadores que somos, a distorções nessa área. Aí entra o orgulho, a prepotência, a arrogância,
o subjugamento do próximo em detrimento do outro, eu me exalto, eu me glorifico. E assim a gente tem observado que temos uma predisposição humana para isso. Seja na esfera individual, seja na cultural, como povos. A gente fez alguns recortes aqui para ver isso. A gente tem uma disposição, a gente foi feito para isso. Talvez, seja porque fomos criados para lidar com glória. Nós fomos feitos para glorificar. Nós fomos inventados para isso. Mas não foi para fazer o nosso nome célebre. Como em Babel tentamos. Vamos fazer o nosso nome chegar aos céus. E Deus usa aquela situação para confundir a nossa linguagem, para que entendamos que por toda a terra devemos pregar o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus. Nós temos em nossos símbolos de fé, são documentos que nós subscrevemos enquanto membros presbiterianos, documentos preciosíssimos doutrinários, sobre o porquê nós fomos criados. E a resposta para o nosso catecismo, ela é categórica e é talvez aquela que primeiro decoramos quando lidamos com esses documentos. Nós fomos criados, ou para qual é o fim principal do homem? Obrigado, bombeiro, sempre apagando fogo, né? Desculpa a piadinha, gente. Nós fomos inventados, criados para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos feitos para isso. Então, qualquer distorção entre nós e Deus, em a nossa relação com Deus, se tiver alguma interferência, alguma ruptura, a nossa finalidade principal vai sofrer interrupção, corrupção e distorção. Se esse é o nosso principal motor de vida, nós fomos inventados para glorificar a Deus. Fomos feitos para isso. Sem Deus, portanto, como vamos fazer isso? Como vamos saber a quem glorificar e como? Ou seja, sem Deus, nós somos seres disfuncionais. Nós somos seres corrompidos em essência. Nós não sabemos quem somos e o que devemos fazer se não descobrirmos em Deus. Por isso que eu disse que esse pilar teológico da glória somente a Deus é uma redescoberta do porquê estamos na terra, do porquê estamos nesse mundo. A principal finalidade de Deus, portanto, é glorificar a Deus. E Deus nos criou para a sua glória. E não só a nós próprios, como também a toda a terra. Quando nós vamos lendo os salmos, que são canções teológicas inspiradas por Ele mesmo, você vai percebendo uma disposição de adoração na criação. Onde o planeta, o cosmos, os seres vivos glorificam a Deus. E o ser humano tem a capacidade de fazer isso com a mais alta consciência juntamente com os anjos. Consciência do que está sendo feito. Consciência de adoração, porque nós temos conhecido a Deus. E por isso o glorificamos. A principal finalidade de Deus é de glorificar a Deus. Deus se glorifica a si mesmo. E esse é o propósito de tudo que Ele faz. Sabe quem é mais centrado em Deus de toda a realidade? O próprio Deus. Deus é autocentrado. Deus se tem por prioridade. E quando Ele cria algo para si. Lembra Jesus com a noiva, como é que Ele trata a noiva? Ele trata ela muito bem. Efésios, capítulo 5 e 6, fala das relações do Espírito Santo conosco e vai ilustrando isso nas nossas relações públicas. E fala do marido com a esposa com o marido. E ele fala para o marido, ame a sua esposa como Cristo ama a igreja. Que a perdoa, a trata, a santifica, a purifica, para apresentá-la a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, antes gloriosa. Por que Cristo faz o que faz com a igreja? Por que Ele perdoa?
Por que Ele trata? Por que Ele redime? Por que Ele faz a igreja deixar de ser perdida e condenada para ser gloriosa? Sabe para quê? Para apresentá-la a si. Ele faz isso num projeto de glória para si mesmo. Essa é a finalidade da redenção, glorificar a Deus. Isso nos coloca num certo constrangimento já, porque nos coloca numa situação onde eu não sou o personagem principal da história. Eu não sou o personagem principal da minha própria história. E isso é desconfortável para nós, convenhamos. Nós não fomos criados para sermos centrados em nós mesmos. Nós fomos criados para glorificar um outro. O livro de Jonas não é sobre Jonas. O livro de Esther não é sobre Esther. O Apocalipse não é sobre as bestas, não é sobre a igreja, não é sobre os últimos dias. Os evangelhos não são sobre os evangelistas. As cartas de Paulo não são sobre as igrejas para quem ele se dirige, muito menos sobre o apóstolo. O livro de Gênesis não é sobre a origem e nem sobre o povo de Deus que começa. Cada livro, como eu disse e repito, é sobre o próprio Deus. E cada situação dessa, seja a igreja de Corinto, seja Nínive, seja a Babilônia, seja os reis, seja a troca de reis, de Davi para Saul, seja o cativeiro egípcio, seja qual for o cenário, a circunstância histórica, é enredo para Deus se mostrar, para Deus comunicar algo dele próprio para nós. E ali nós vemos algo do caráter e do ser de Deus, que nos traz esperança, nos corrige, exorta e nos ensina. Esta é uma realidade que nós devemos abraçar hoje. Não é sobre nós. Não é sobre o nosso país. Não é sobre a minha família. Não é sobre o meu nome. É sobre Ele. É sobre o Senhor Deus. Por isso nos movemos. Por isso trabalhamos. Por isso casamos, criamos filhos. Por isso, por Ele, para a sua glória. Isso está alinhado com o seu projeto de vida? Está alinhado com a sua história? Provavelmente não. Ou provavelmente em boa parte não. Eu sei disso. E sei disso na minha própria história. Mas não muda o fato de que devemos. Não muda o fato do que deve ser. E deve ser assim. Deve ser isto. A minha vida, a minha família existe para ser palco da glória de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para a glória de Deus. Esse é o nosso crivo de liberdade versus responsabilidade. Pastor, é certo isso, pode aquilo outro? Meus irmãos, a glória de Deus é o nosso fiel da balança. Como glorificar a Deus com esta esfera da vida? Isso deve temperar a nossa forma de viver e nos mostrar os nossos erros, os nossos desajustes, a nossa identidade desajustada e responsabilidade desencontrada, bem como o alinhamento. Se a glória do nome do Senhor está sendo priorizada e celebrada nessa esfera da vida com seus pormenores. Porque fomos criados para isso. Esse é o propósito de tudo que Deus faz. Deus nos criou para a sua própria glória. O objetivo de Deus a cada fase da criação, por exemplo, é magnificar a sua glória. Eu quero mostrar isso para os irmãos passando por as grandes instâncias da revelação de Deus na Escritura e dos atos de Deus para conosco e como que isso está centrado na glória dEle, na glória do nome dEle. Por exemplo, a predestinação. Efésios 1, 5 a 6.
Por que Deus predestina? Por que Deus traça o destino eterno de povos e de pessoas? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito ou conselho da sua vontade, para louvor da glória de sua graça. A salvação feita na eternidade por meio da predestinação é para que Deus seja glorificado por ser gracioso finalmente. Veja por que só lhe deu glória. Por que glória somente a Deus? Porque essa glória não pode ser compartilhada, dividida ou diminuída com nada e nem ninguém. Ninguém pode predestinar, ninguém pode escolher o destino dos homens, a não ser o próprio Deus, que concede gratuitamente em Cristo sua salvação eterna. E por que tem que ser assim? Porque esta vai ser uma esfera de glória ao nome de Deus, que é gracioso e dá sua salvação a quem não merece. Veja, por exemplo, a própria criação de Deus. Isaías 43, 6 a 7. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Veja, isso aqui é o final de Isaías, já caminhando para o último bloco da profecia de Isaías, que é a maior profecia bíblica. Esse livro chega a falar sobre novo céu e nova terra. Esse livro fala sobre a redenção do povo de Deus, sobre a salvação final e eterna. E nesse ínterim, entre a salvação e a peregrinação, nós temos o quê? As missões. Nós temos a evangelização. E este aqui é um ponto desse, quando ele está dizendo sobre esse ajuntamento da sua família, os seus filhos e filhas. Filhos que ainda não sabem que são filhos. Filhas que ainda não sabem que são filhas, mas que serão alcançadas e alcançados no decorrer da história. Trazei meus filhos e filhas. Eles estão espalhados por aí. Para quê que Deus quer esse ajuntamento? Por que Deus quer sua casa cheia um dia? Para a sua glória. Por que evangelizamos então? Para salvar os perdidos, pastor. Essa é metade do caminho. Nós evangelizamos para a glória de Deus. Qual é a principal finalidade da igreja? Qual é o principal objetivo do discípulo? Não é fazer missões, é glorificar a Deus. E fazemos isso através das missões, através do louvor, através do serviço, através do amor mútuo, para sustentar o nosso objetivo primordial, glorificar a Deus. Deus não abre mão disso. Esse é o ponto. Veja mais, a encarnação de Cristo. Por que Cristo se encarna? Para salvar, mas essa é uma peça do motor todo e o motor está indo para outro lugar. Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa de sua misericórdia. Romanos 15, 8 a 9. A manifestação de Cristo traz glória ao nome de Deus para aqueles que não o conheceram antes. Veja, por exemplo, a propiciação, que é a substituição dele, a sua providência, dele substituir a gente na cruz, né? Então ele propicia para nós um cordeiro que nós deveríamos ser, mas somos incapazes de suprir. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs, Cristo, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui a glória está centrada no fato de que, na propiciação de Cristo, a justiça não é do abençoado, é do abençoador. Não é do perdoado, porque ele não tem mérito, é de quem concedeu perdão. E nesse caso,
pagando o preço. Ele foi justo juiz. O filho morre. O filho é o preço, é o pagamento da dívida. Então, o nome é glorificado como bom pagador, como alguém que conquista a vitória. Esse é o nome de Jesus. E esta é uma ação justa. O tribunal pode bater o martelo que justiça foi feita. Louvado seja Ele pela sua justiça. Glória. Santificação do povo de Deus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o vosso amor aumente mais e mais, cheios do fruto da justiça. Amor e santidade, justiça. Filipenses 1, 9 a 11, o texto que lemos no começo, perto do texto que lemos no começo. Para quê? Para que a glória e o louvor de Deus ocorram. Por isso nos esforçamos. E por fim, por exemplo, juízo final. Estes, os que rejeitam o evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que nele creem. Vejam, meus irmãos, um dia Jesus Cristo voltará de forma visível. Ele vai voltar para esse planeta de forma visível, como um dia ele já esteve. A gente está aguardando isso. Para quê? Para ser glorificado pelo seu povo, admirado pela igreja. E será o terror daqueles que não são sua igreja, daqueles que não são seu povo. Porque a única glória que darão serão por serem justamente condenados. 2 Tessalonicenses 1, 9 a 10. Veja como que a história da humanidade está focada. Essa é uma centrífuga, centrípeta no caso. É um vórtice que junta tudo. Afunila tudo. Nesse ponto central. Glória ao nome de Deus. Como é que está a sua vida em relação a isso? Como é que está a sua disposição? Como é que está a nossa disposição enquanto igreja? Enquanto família? O nome de Deus é para onde? É por quem nós temos corrido? É para quem nós temos corrido e nos esforçado? Ou nós temos acumulado tijolinhos para fazer o nosso nome célebre? E eu não estou falando da fama do nome, seguidores da rede social, ou qualquer coisa do tipo. Às vezes, nós estamos correndo atrás do nosso nome quando a nossa prioridade final são os filhos. Quando a nossa prioridade final é o nosso bem-estar, é a nossa segurança histórica. Quando tememos a morte, o desemprego ou qualquer coisa que possa mudar na minha vida, mais do que adoro a Deus. São medos legítimos, veja. Justos. Perceba. Mas isso vem em segundo lugar. A palavra de Deus tentou nos ensinar isso. Quando disse: os gentios é que buscam essas coisas. O que comer, o que vestir. Vocês que conhecem a palavra, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Vejam como eram coisas legítimas e honestas. Roupa, comida, o básico do básico. E Deus está nos exortando, não vivam em função disso. Vivam em função dessas coisas, mas em segundo lugar. Não em primeiro lugar. Em primeiro lugar, descubram o seu chamado em Deus.
e vivam em torno disso para glorificar a Deus. Essa é a prioridade. Deixa eu citar outro exemplo bíblico. Vocês lembram daquela parábola de que um senhor... Essa parábola, meus irmãos, me aterrora. Veja como é que ele diz. Um senhor deu um grande banquete. Certo? E mandou chamar seus convidados. 3. Um deles disse que não podia ir. Quem lembra o motivo? Lembra dessa passagem? Não posso ir porque eu me casei. Pô, justo. Está em lua de mel. Vai lá, abençoado. Tá tudo certo. Não pôde ir, não. E era um convidado do rei, que ia dar um banquete. O outro falou que não podia ir. Lembra o motivo? Tinha comprado uma junta de bois e tinha que ir vê-las, experimentá-las, diz o texto. Negócios. Eu tenho que ir lá ver esses boi. Eu não posso ir agora para o banquete do rei. E o outro? Eu comprei uma terra e eu preciso ir vê-la. Estabilidade. Propriedade privada ali, ó, dele. Talvez a sua primeira, não sei. Talvez seja porque o texto fala de coisas as mais nobres possíveis. Negócios, terra, família. Tem coisa mais digna disso? Pais e mães aqui me ouvindo. Se os seus filhos tivessem essas coisas no coração, olha, eu quero ter uma família, eu quero ter uma casa, eu quero ter uma terra, fazer bons negócios, trabalhar honestamente. É o sonho de muito pai de adolescente hoje, né? São coisas dignas demais. Talvez eu estou falando aqui com gente que lutou a vida toda por isso. Talvez passou mais ou menos dificuldade e colocou o coração nisso. Eu vou trabalhar para ter bons negócios, para dar uma boa vida para os meus filhos. Família, estabilidade, bons negócios, bom trabalho, bom emprego. Os convidados, por conta de coisas tão nobres, ficaram de fora do banquete, então mandou chamar outros convidados, eles foram. Qual que é a lição dessa história do Senhor Jesus? Que as melhores coisas dessa vida podem ser colocadas no lugar dele e na frente dos convites que ele faz para nós. Ou seja, o perigo de perdermos o nosso motivo de viver, que é a glória de Deus, são as bênçãos de Deus e não os venenos da vida. São os presentes mais preciosos de Deus que podem nos tirar os olhos do próprio Deus. Lá em casa nós estamos numa fase de ensinar. O Tito acabou de passar pelo seu aniversário de 3 aninhos. Tá crescendo o rapazinho, né? Então agora já entende mais o que é uma festa de aniversário, o que é presente e tudo mais. Teve uma coisa muito bonita. A gente teve que cancelar a sua festinha. Estávamos numa situação muito difícil familiar com a vovó do Tito, a minha sogra. Estava ali nos seus últimos dias, mais ou menos mal sabemos nós, então decidimos não fazer a sua festinha no dia 7 de setembro. Mas as pessoas estavam convidadas, convidamos ali a família e os irmãos mais próximos com filhos pequenininhos, da turminha do Tito. A gente então começou a desconvidar todo mundo. Gente, infelizmente, o momento familiar pede que a gente agora desmarque a festinha e tudo mais. Mas deu ali nos dias, e até mesmo no dia do aniversário dele, algumas pessoas começaram a mandar mensagem. Pastor, podemos passar aí para deixar um presentinho pro Tito? Me passa o endereço para deixar na portaria? Posso bater aí? Aí chegou um bolo, chegou outro bolo, chegou o presente, chegou a lembrancinha, chegou gente para dar um beijinho. E algumas pessoas passaram, ao todo umas 6 pessoas. Além do vovô que veio, ficou com ele no aniversário. Ele então terminou o dia, e essa é a parte bonita, depois vem a parte feia. A parte bonita é que ele termina o dia falando assim: poxa, todo mundo veio me dar presente.
Todo mundo gosta do Tito, né, papai? Sim, isso aí. É legal ele reconhecer isso. Está crescendo, está reconhecendo a bondade das pessoas e tudo mais. A parte feia é que depois dessa demonstração de carinho, aí vem a titia, dá presente, o papai comprou um presentinho, começou a achar que as pessoas devem dar presente para ele. Aí esses dias a tia foi visitá-lo e ele falou assim, trouxe presente? Começa a achar que é obrigação de quem visita levar presente. E está lá a gente tentando ensinar, ninguém é obrigado a dar presente. Quando você receber um presente, agradeça muito. Agradeça a pessoa, papai do céu. Mas isso pode não acontecer e não tem que acontecer. Estamos ali tentando ensinar coisas da vida. Eu sei que todo pai passa por isso. Mas esse é o ponto de a gente olhar para a criança e ver que muitas vezes a criança pode se perder na coisa e não no donatário. Imagine os seus filhos te amarem só pelo que você faz por eles. Imagine os seus filhos só quererem você pelos presentes que você dá. E tem muito pai que acha que é assim que os filhos vão amá-lo e admirá-lo. Tem muito pai, vocês sabem disso, que tenta compensar com presentes. E se eu tenho que ensinar um filho que pessoas são mais importantes do que presentes, por exemplo, vocabulário, cito mais um exemplo de casa. Eu amo bicicleta. Não, você não ama coisas, você ama pessoas. Você pode gostar muito da bicicleta, mas trata de amar gente. Vocabulário. Mas a gente está tentando ensinar. Se eu tenho que ensinar isso para uma criança, imagina agora eu lidando com Deus, que me dá presentes que não são pequenos mimos, são realizações pessoais. Um Deus que fornece trabalho, família, próprios filhos e até a salvação. Tudo isso é enredo para me levar para Ele. Eu não posso parar no meio disso. E tem muito crente que ama mais a salvação do que o Senhor, sabia? Eles não sabem disso. Talvez você seja uma dessas pessoas. Mas sabe como é que isso vai se provar? Quando você gasta mais da sua vida cristã perseguindo a salvação do que adorando um Deus que te salva. Querendo conquistar algo que Ele já te deu. Então você olha muito mais para o presente do que para um Deus que já está de mãos vazias, porque já te deu. Ele não está ali te esperando e dificultando. Tenta pegar, está aqui. Não, já te deu, já está na sua mão. Agora tem braço para receber um abraço de muito obrigado. Meu Senhor e Salvador, meu Redentor. É isso que uma pessoa que nos dá presente faz. Ela fica de mãos vazias para abraçar a gente. Entenda a simbologia do que eu estou falando. Muitas vezes nos perdemos nas presentes de Deus e não chegamos a Ele. E essa conversa toda pode nos deixar muito humilhados. E com uma dúvida na cabeça, e quanto ao nosso prazer? Se eu só vivo para glorificar a Deus, então, o que eu tenho a ver com isso? O que eu recebo em troca? Deus não está nem aí para os humanos, então, para os seus filhos, que Ele diz filhos. Fez a noiva para glorificá-lo, fez os homens para adorá-lo, fez os anjos para exaltar o seu nome e até a condenação para lhe dar glória no final. Que vida vazia a nossa, que não tem nada em retorno. Queria alinhar a sua perspectiva rapidamente. Como que eu posso entender o meu propósito da vida, tendo o centro dele glorificar a Deus, e ao mesmo tempo me preenchendo completamente? Pastor John Piper fala o seguinte: Deus é mais ou melhor glorificado quando eu o faço entendendo o meu prazer no processo. Tendo a minha alegria no processo de glória. Você tem alegria em Deus? Essa é a pergunta que resume a coisa. Você tem alegria em Deus? Começa por aqui, senão a gente não chega em outro lugar. Eu quero passar rapidamente por esses 3 camaradas. Edward, Lewis e Paulo. Me ajuda aí, João. Isso. Claro que não estão no mesmo patamar, tá? Paulo é inspirado. Mas eu queria considerá-lo em contrapartida com esses autores.
Então Deus nos criou e salvou para a sua glória. Como o nosso prazer pode ser encaixado nisso aí? Jonathan Edwards, um puritano, um autor inglês, um teólogo, ele falava o seguinte: no fim para o qual Deus criou o mundo de 1755, Deus é glorificado não somente por sua glória ser contemplada, mas pelo regozijar-se nela. Quando os que a veem, regozijam-se, Deus é mais glorificado do que se ela fosse somente contemplada. Esse talvez seja o maior mentor intelectual do John Piper. John Piper é um autor que nós acessamos mais. Pastor Batista, um grande teólogo, escritor. A gente acessa muitos livros dele, é uma grande referência para nós. E ele é alguém que bebe muito de Jonathan Edwards no sentido teológico, e este talvez seja o ponto mais central da teologia da escrita de John Piper, bem como de Jonathan Edwards. Mostrar como que o nosso prazer se maximiza, se cumpre, quando o assunto é a glória de Deus. E que Deus é melhor glorificado quando o meu prazer está atrelado nisso. Porque nós nos encontramos quando encontramos a glória de Deus. Nós descobrimos quem somos. Deus não é glorificado somente por sua glória ser descoberta e contemplada. Deus é glorificado quando o meu coração vai junto. Quando o meu prazer está junto. Sua glória é então completamente recebida pela alma e também pelo entendimento e coração. Diz ainda Jonathan Edwards, escute com atenção: Deus criou o mundo para que ele pudesse comunicar a sua glória à criatura e para que esta possa ser recebida pela mente e pelo coração. Aquele que afirma a sua ideia da glória de Deus não glorifica tanto a Deus enquanto aquele que, além de saber da glória de Deus, também experimenta o seu prazer nessa glória. Repita a pergunta: você tem alegria em Deus? Ou você só quer Deus para fazer as suas alegrias acontecerem? Tem muita diferença nisso. Você tem alegria em Deus? A gente tem alegria nos filhos, no cônjuge. A gente tem alegria em experiências da vida, em viagens, em comidas, em tanta coisa boa que a gente tem para viver na vida, que enche o nosso coração de alegria, nos motiva. É fácil encontrar pessoas que trabalham, se esforçam para poder ter uma experiência de viajar para um lugar lindo, gostoso. É fácil você ter gente que se esforça na vida, que trabalha, que luta para poder dar uma boa vida para os filhos, para poder ter uma família, ou então para poder encontrar alguém. Enfim, a gente tem alegrias na vida. Quero te perguntar, você tem isso com Deus? A resposta a essa pergunta talvez seja o que mais vai nos falar sobre glória a Deus na minha vida, na minha história. Porque se eu não tenho prazer em Deus, dificilmente eu estou glorificando a Deus. Dificilmente. Aquele que afirma a sua ideia da glória de Deus não glorifica tanto a Deus quanto aquele que, além disso, também é capaz de declarar o seu prazer, a sua alegria nessa glória. Essa é a solução, meus irmãos. Deus te criou para a glória dele. E o seu prazer está envolvido. É um método para você glorificar a Deus da melhor forma. Quando você descobre que tem prazer nisso. Você não pode escolher entre glorificar a Deus e ter o seu prazer nele. As duas coisas têm que estar juntas. E quando eu tenho prazer em Deus, eu glorifico Ele. A paixão de Deus por ser glorificado e a minha paixão por ser satisfeito não são concorrentes uma da outra. E só entende isso quem conhece a Deus. Queria muito que você entendesse isso essa noite. Para que a gente pudesse pensar de forma muito pessoal sobre glória. Glória não é aquela coisa que acontece nos anjos, nas nuvens, no ponto alto do louvor. Glória é uma questão de coração, de contemplação, mas de experiência. Quando a minha mente e meu coração vão junto na adoração. Quando eu trago Deus para a conta, à mesa, para a minha vida.
Qual o fim principal do homem, diz o Catecismo Maior de Westminster? O fim principal do homem é glorificar a Deus e ter o seu prazer nele. Essa é a junção completa. Buscar o nosso prazer em Deus é, portanto, o nosso maior chamado. Isso aqui é o centro da nossa missão. Buscar o nosso prazer em Deus, glorificá-lo. Não deixa para contemplar a Deus e desfrutá-lo na eternidade. Ele pode ser um estranho para você. Ou de tanto não ter buscado o prazer nele, você pode descobrir que nunca teve. E, portanto, adivinhe só, a eternidade não é com ele. Eu não fiz aqui uma menção sobre obras, eu só falei sobre uma naturalidade das coisas. Deus nunca foi alguém para você, nunca foi importante, logo vai ser para a eternidade. Uma coisa não fecha. Queria muito que você entendesse sobre prazer e glória, como isso anda junto. A nossa busca pelo prazer é do que se trata o universo. E não tem problema nisso. Mas Deus tem que ser trazido e levado em primeira instância, porque aí a minha busca por prazer e realização será nele, com ele e para ele. Não sem ele, não contra ele, não a despeito dele. Esta vertente acontece quando pecamos, quando não amamos a Deus na prática. Aí buscamos nosso prazer contra Deus. Buscamos nosso prazer sem Deus. A vida dos santos, dos santificados, dos chamados, da igreja, é para buscar a sua realização em Deus. Lewis, em Peso de Glória, fala de uma forma um pouco mais romântica sobre isso, mas ainda fala sobre isso. Se na maior parte das mentes modernas oculta-se a noção de que desejar o nosso próprio bem e querer usufruí-lo de fato é algo ruim, ou seja, egoísta, egocêntrico, eu afirmo que essa noção surge furtivamente de Kant e com os estoicos e não faz parte da fé cristã. Em outras palavras, no cristianismo nós devemos falar sobre alegria e sobre prazer. Sim, devemos, mas precisamos de Deus para essa conversa toda. E é então que ele diz, na verdade, se analisarmos as audaciosas promessas de galardão e a natureza surpreendente das recompensas prometidas nos evangelhos, parecia que o nosso Senhor considerava os nossos desejos não muito fortes, mas muito fracos, isso sim. Em outras palavras, estava querendo alargar o nosso desejo, alargar a nossa imaginação e a nossa expectativa. Somos criaturas sem entusiasmos, brincando, feito bobos e consequentes, com bebida, sexo e ambições, quando o que se nos oferece é alegria infinita. Agimos como uma criança sem noção, que prefere continuar fazendo bolinhos de lama no cortiço, porque não consegue imaginar o que significa a dádiva de um fim de semana na praia. Muito facilmente, nós nos contentamos com muito pouco. Muito facilmente, nos contentamos com muito pouco. A alegria que Deus dispõe para nós é muito profunda, perto daquilo que nós, às vezes, nos agarramos em pecado. Jovens se envolvem com pornografia querendo sexo e satisfação em seus corpos e mentes. E às vezes se contentam com isso. Pela dificuldade de preservação, de espera, de construção daquilo que seria o final de semana na praia, seria algo muito maior comparado com um pocinho de lama. De pequenas migalhas de experiência. Nós somos feitos para casamento, para sexualidade dentro do casamento, dentro da família, na procriação de filhos, num deleite completo de amizade, confidência, alegria, profundidade relacional. É completo. Nos contentamos às vezes com muito pouco. Nos contentamos com um pouco de amizade, nos contentamos com um pouco de comunhão, nos contentamos com um pouco de boas obras,
quando fomos feitos para algo muito maior. Tem gente que se contenta com um amigo ou outro espiritual e não tem comunhão com o corpo de Cristo. Tem gente que se contenta com compartilhar um versículo bíblico e foi feito para a missão, que alcança corações e transforma mentes e culturas. Tem gente que se contenta com os prazeres dessa vida, com a fama que o mundo dá, que as curtidas da rede social fornecem, que o reconhecimento profissional no seu nicho dá, e mal sabe que foi feito para ser completamente realizado em Cristo Jesus. A busca pelo prazer cristão diz não somente que nós devemos buscar o prazer que Jesus promete, mas acrescenta que o próprio Deus é glorificado nessa busca. E por fim, Paulo, onde nós lemos. Paulo fala que a ardente expectativa e esperança dele é ser ousado em Cristo, para que até no seu próprio corpo, que é a vida toda prática, bem como pela morte, ele glorifique a Cristo. Essa é a sua frase de que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, por fim, fala que a sua vida tem Cristo e a glória de Deus no centro de tal forma que vive para Ele. E se morre para Ele, está tudo bem. Imagina ser rejeitado por Cristo. Imagine ser rejeitado por tomar posição por Cristo. Essa experiência de política foi ótima. Que agora eu posso falar para a igreja. Eu vi vocês tomando posição de um lado, de outro. Né? Publicar na rede social assim, ó. Eu vi. Agora eu posso pedir para vocês se posicionarem a favor de Jesus Cristo e publicar assim na rede social. Vestir camisa. Botar adesivo. Eu amo Jesus. Quer conhecer Jesus? Pergunte-me como. Imagina essa bandeira no seu carro. Agora eu sei que tem irmão aqui que é bom de mídia, que é bom de rede social, que é bom de argumentação. Meia brincadeira à parte, Paulo está falando que a sua vida é assim, por causa de Cristo. Ele não se poupa, ele não se priva. Ele toma posição por Cristo e não tem medo de ser rejeitado. Nós tomamos posição por muitas coisas, às vezes sem medo de ser rejeitado, e às vezes não tomamos com medo de ser rejeitado. Mas eu quero dizer que Paulo está falando que vale a pena, não apenas ser rejeitado por causa de Cristo, mas até morrer por causa dele. Vivenciar Cristo como lucro na sua morte magnifica a Cristo. Vivenciar Cristo como lucro naquilo que perdemos magnifica a Cristo. Esta é a essência da adoração para a vida e até para a morte. Cristo no centro. Cristo como tesouro maior. Filipenses 3:8. Tenho como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Ou seja, todas as coisas ou me levam para Cristo, ou me atrapalham a ter mais de Cristo. Onde você está, meu irmão? Onde está o seu coração? Essa é a nossa reflexão sobre glória. Se o mundo é uma oportunidade, a minha vida é uma oportunidade de ganhar mais a Cristo, de valorizar mais a Cristo, ou se é um palco, enredo e oportunidade para eu fazer o meu nome célebre e a minha vida melhor, e eu conto com a ajuda de Deus. Essa é uma diferença radical que você e eu precisamos pensar hoje. E o desafio é chamar Deus para o centro.
O nosso maior chamado é glorificar a Deus e fazê-lo através do nosso prazer. Eu termino com a pergunta: sua alegria está em Deus? Deus te alegra? Seu prazer está nele? Ele é o alvo do seu trabalho, o alvo da criação dos seus filhos? Ele é o alvo dos seus sonhos? É por ele que você sonha o que sonha? Talvez em grande parte não seja. Eu queria que você pensasse profundamente sobre isso. Conversasse com Deus sobre isso. Combinado? Vamos orar e pedir a graça do Senhor. Ó Senhor, como temos que aprender com a sua glória. O quanto temos, ó Deus, que nos arrepender e nos voltar para o Senhor. Mas te pedimos em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos ajude e faça isso em nós. Nos atraia os nossos olhos, aprofunde o nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Para te amar mais, para te adorar mais. No nome santo de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o amor de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre vós. Esse Deus cheio de glória, e que para todo sempre brilhará em glória. Que a bênção dele esteja sobre vós, hoje e para todo sempre, com essa mesma glória. Amém.